Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à integração psicodélica, ou seja, integrar experiências psicodélicas na sua vida de uma forma segura e saudável. Hoje eu quero falar sobre a minha experiência com DMT, que faz tempo que eu quero falar dessa experiência, na verdade, muito antes de eu postar o primeiro vídeo desse canal, que é a minha experiência com LSD. Eu inclusive tive essas minhas experiências com o DMT antes dessa minha primeira experiência com LSD, só que foram experiências maiores em questão de capacidade de eu conseguir integrar elas na minha vida, e eu demorei muitos anos na verdade para poder integrar, entender, para mim saber o que essas experiências com o DMT significaram na minha vida. E hoje que eu venho tendo esse entendimento e quero compartilhar aqui. Também quero dizer que a experiência com o DMT que eu vou falar nesse vídeo foi só uma de várias e várias que eu tive no decorrer aí de mais ou menos uns 3, 4 anos que eu já tenho experiência com o DMT. Eu conheço o DMT desde o princípio da minha caminhada com os psicodélicos, desde quando eu conheci o cogumelo, aí 12 anos atrás eu já conheci o DMT também, já tive acesso, só que eu não me sentia preparado naquela época. E eu comecei a me sentir preparado só aí cerca de uns 4 anos atrás, que foi quando eu tive as minhas primeiras experiências com o DMT. E nesse decorrer desses 4 anos até hoje foram várias e várias experiências com o DMT, às vezes dando intervalo de 1, 2 anos também. Não significa que eu fiz um uso direto, mas foi num período de mais ou menos 4 anos. E nesse período de mais ou menos 4 anos me ocorreu essa experiência que eu vou relatar aqui, que eu acho que foi a maior experiência que eu tive em toda a minha vida, tanto em relacionado a psicodélicos, quanto em relacionado à questão de experiência, de significado do que a vida tem para mim, o que a vida queria dizer para mim. E é uma experiência em si que eu vou carregar por muito tempo, acredito que até o último dia da minha vida eu vou carregar com muito carinho. E quem acompanha os meus vídeos às vezes deve pensar, poxa, mas toda a experiência que ele relata aqui é a melhor experiência dele. É que na verdade aqui no canal eu procuro trazer somente as experiências mais marcantes que eu tive. Por exemplo, são uma caminhada aí de 12 anos com os cogumelos, mas nesse período foram algumas experiências que eu posso contar nos dedos, que realmente fizeram uma diferença marcante na minha vida. Então eu procuro trazer apenas as experiências que realmente me marcaram e que fizeram uma diferença enorme na minha vida. E como todas as experiências que eu trago aqui, eu vou contar somente como foi a experiência, não o que ela quis dizer em si na minha vida, que foi um significado muito grande, dos maiores que eu já tive na minha vida, mas eu vou focar só na experiência em si. Para quem não conhece, eu vou fazer outro vídeo também falando só sobre o que é o DMT. DMT forma livre, né, que é o DMT puro em si, etc. Nesse vídeo eu vou focar só na minha experiência, eu vou trazer outros ainda falando especificamente sobre todos os psicodélicos existentes, ou pelo menos os principais. Nessa experiência, eu lembro de eu ter dado as primeiras tragadas no DMT e de repente veio uma força. Eu estava acompanhado, de repente nas primeiras tragadas já eu senti uma força entrando dentro da minha casa. A porta estava aberta, as janelas estavam abertas, e eu senti como se a força tivesse entrado pelas portas, pelas janelas, e eu senti como se ela tivesse falado assim para mim: muito obrigado por me convidar para a sua casa. E nessa hora eu comecei a sentir muito conforto, uma sensação de congregação religiosa, como se fosse algo religioso que estivesse acontecendo ali. Só que muito confortável. E só que ficou nisso aí. E aí eu resolvi ir mais fundo, resolvi dar mais tragadas. Eu dei a segunda tragada, e quando eu dei essa segunda tragada, essa sensação de conforto, de paz, tranquilidade que eu estava sentindo ali, e de uma espécie de comunhão, congregação religiosa, apenas aumentou a intensidade. E eu fiquei nesse clima, digamos assim. E nessa hora, a pessoa que estava fazendo a experiência junto comigo decidiu parar por ali, decidiu não continuar mais, e eu decidi ir um pouco mais fundo.
E aí foi quando eu resolvi dar a terceira tragada. E aí ficou apenas uma pessoa me acompanhando ali no ambiente, e essa pessoa não estava usando, e a que estava usando já tinha ido embora, e aí eu decidi ir mais fundo. Nessa terceira tragada, eu realmente fui longe. Conforme eu fui dando a tragada, eu senti que foi muito forte. Eu nem queria que fosse tão forte, mas eu senti que eu ia longe. Eu tinha falado para a pessoa que estava me acompanhando, eu vou lá, eu falei assim para ela. E nessa hora eu dei essa terceira tragada. Conforme o efeito foi surgindo e eu fui vendo que estava muito forte, essa expressão que eu disse para a pessoa que estava comigo, eu vou lá, começou a soar, a ecoar muito forte na minha cabeça, muito forte. De repente essa expressão começou a perguntar assim para mim: tu vai aonde? Tu vai aonde? E aí eu comecei a me questionar: eu vou aonde? Aonde isso está me levando? E nessa hora eu senti uma força muito presente, de uma presença feminina. A imagem que eu tenho dela é mais ou menos como se fosse a Nossa Senhora Aparecida. A impressão que me dava dessa presença que se aproximou de mim. E ela veio por trás de mim assim e me pegou pelas costas, assim como se tivesse me pegado por baixo dos meus dois braços e me tirou do meu corpo. E eu senti ela vindo por trás e me tirando do meu corpo e me levando para cima. E nessa hora eu saí, eu vi que eu comecei a ver eu me distanciando de mim mesmo, como se eu tivesse ficado assim, e eu vi ela me puxando assim, e vi meu corpo ficando cada vez mais para baixo, e eu me distanciando para o além, para o infinito. De repente ela chegou como se fosse mais ou menos no céu, me segurando assim realmente pelas costas, e me largou num oceano. E nessa hora eu caí num oceano e olhava ao meu redor, eu estava à deriva assim, flutuando, boiando, no meio de um oceano. Eu olhava ao meu redor, assim, ao meu redor, não via nada além de água, só água. Era um oceano e eu estava ali jogado, eu fui jogado por essa mulher, essa presença feminina, né, dentro desse oceano. E aí eu fiquei ali, como se não tivesse mais nada para fazer. E estava confortável ali. Eu boiando ali, flutuando na água ali no meio do oceano, sem nada, sozinho, estava confortável. E de repente eu comecei a ver de longe assim um barco, como se fosse um barco pirata, só que um barco gigante, era enorme, imenso. Não dá nem para descrever. E esse barco eu comecei a avistar esse barco de longe assim, bem de longe, se aproximando aos pouquinhos, bem devagarzinho. E quanto mais ele se aproximava, maior ele ficava. E quanto mais ele se aproximava, eu começava a ter sentimentos de que eu pertencia àquele barco. Eu comecei a sentir como se eu fizesse parte daquele barco. E no ambiente que eu estava ouvindo umas músicas xamânicas, e essas músicas que estavam tocando aqui no ambiente, na experiência, deu a impressão que essas músicas estavam tocando lá dentro do barco. O barco foi se aproximando e as músicas foram vindo como se estivessem dentro do barco, e as músicas foram aumentando o volume conforme o barco foi se aproximando, realmente como se estivesse lá dentro. E a sensação que esse barco transmitia era de que dentro desse barco estava acontecendo uma festa, uma sensação de que essa festa sempre existiu, uma festa eterna, sempre existiu essa festa que estava acontecendo lá dentro. Era uma comemoração, era uma confraternização, e transmitia essa sensação eterna de que aquilo ali sempre existiu e sempre vai existir. E conforme esse barco foi se aproximando, comecei a ter sentimentos assim que eu não consigo achar outras palavras para descrever que não seja a expressão divinos, sentimentos divinos. Eu comecei a sentir glória. Eu não consigo usar outra palavra para descrever, mas é glória. Essa glória é relacionada à divindade, glória, de que dentro daquele barco tinha muita glória, aquele barco exalava glória por onde ele passava. Ele estava assim distante, muito distante de mim, eu sentia glória, poder absoluto, eu sentia sensação de reinado,
Outra sensação que aquele barco me transmitia muito forte, de que dentro daquele barco estava tudo que eu sempre desejei, tudo que eu desejo e sempre vou desejar. Tudo que eu quero, tudo que eu procuro, tudo que eu almejo, tudo que eu busco, está dentro daquele barco. Era essa sensação que ele me transmitia, de que tudo relacionado ao que eu busco, ao que eu sou, ao que me constrói, ao que me faz, estava dentro daquele barco. E esse barco transmitia essa sensação de glória, de poder, de absolutismo, de reinado, de pertencimento, de que eu pertenço a ele, de que ele é tudo que eu procuro, de que ele é tudo que eu busco. Conforme esse barco ia se aproximando, eu tinha esses sentimentos cada vez mais aflorado, a ponto de que o barco chegou bem pertinho de mim, passou bem na minha frente assim. E aí eu não conseguia fazer nada a não ser chorar. Eu chorava pelo simples fato de estar perto daquele barco, de ter a presença daquele barco. Eu só conseguia chorar. A pessoa que estava me acompanhando, no dia seguinte, ela perguntou assim para mim, ela perguntou se eu estava vendo alguma coisa, porque nesse momento que eu estava chorando, eu estava com os olhos arregalados, olhando fixamente para a parede. Só que obviamente eu não estava vendo a parede, eu estava vendo esse barco passando na minha frente. E como eu falei, eu não consigo usar outras palavras para descrever a sensação que esse barco me transmitia, mas era a sensação de que dentro desse barco estava todos os segredos da vida, todas as respostas para todas as questões da vida, tudo que o ser humano procura, tudo que o ser humano deseja, tudo que o ser humano quer, tudo que o ser humano precisa. É isso que esse barco me passava. E o simples fato de eu estar falando isso aqui me traz uma calma no coração, uma calma aqui no peito, que chega até a aquecer, porque foi uma experiência muito significante para mim, tanto que eu demorei anos para poder trazer aqui para o canal. Enfim, e conforme esse barco foi se afastando, porque ele passou assim na minha frente, começou a se afastar e começou a ir embora. E dentro desse barco rolava a música, aquela festa, a sensação daquela festa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, sem problemas, sem nada que interfere, sem nada que atrapalhe, só felicidade, só alegria, só tudo que a gente procura está lá dentro daquele barco. E aquele barco foi se afastando, e eu só conseguia chorar. E aí de repente, conforme o barco já estava bem longe, bem afastado, eu senti como é aquele mar que eu estava, porque eu estava no mar ainda, o barco foi passando na minha frente, eu estava no mar, e aí eu fui sentindo o mar me trazendo de volta. Sabe quando tu tá na beira da praia e o mar vai trazendo de volta as coisas que tá dentro ali, vai ficando na praia aos pouquinhos, aí ela vai voltando e trazendo. E eu fui tendo esse mesmo sentimento de que o mar estava me trazendo de volta, e conforme o mar me trazia, eu estava completamente atordoado de uma forma boa. Eu estava começando a perceber que eu já não estava mais lá no mar, eu estava me trazendo, era como se o mar realmente estivesse me trazendo de volta aos pouquinhos. E aí eu fui começando a enxergar a sala da casa que eu estava, comecei a enxergar a pessoa que estava me acompanhando, comecei a voltar para o plano terreno de novo, e eu não conseguia fazer nada além de chorar. Eu estava encostado na pessoa que estava me acompanhando, a camisa dela estava encharcada de eu tanto chorar. E aí a gente foi dormir, e eu fiquei chorando até dormir. Enfim, eu acho que eu não consigo nem relatar direito essa experiência ainda. E eu sinto que todas as palavras que eu usei para descrever essa experiência diminuíram a experiência, porque não dá para descrever. Talvez um dia eu consiga relatá-la melhor e trazer mais detalhadamente aqui no canal, mas foi a experiência assim que realmente eu vou levar com mais carinho, acho que por toda a minha vida. Foi o ponto inicial, foi o marco inicial onde eu realmente comecei a entender o significado dessas substâncias psicodélicas. Enfim, como eu falei, eu não vou trazer o que eu entendi, apenas o relato dessa experiência. E para esse vídeo é isso aí. Valeu, até a próxima.